Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Johnny, estamos aqui para mais uma aula de filosofia do filósofo que estamos tratando no momento. Dos cinco, nós estamos no terceiro filósofo, estamos nos aproximando da metade aí do nosso conteúdo geral de todas as aulas, né? Cada um deles tem 15 videoaulas. É, então, nós estamos nos aproximando da metade, no terceiro, faltará apenas dois depois desse é, que é o Thierry Leduc. Na aula passada, nós tratamos de um assunto muito fundamental, muito básico. Base e fundamento é a mesma coisa, que é o que está embaixo, é o fundamento, é o pilar que segura tudo. É, que foi a estética. Esse é o coração da obra exclusiva que está na obra, nesse ano da C5, exclusivamente do edital lá, né? De filosofia, teoria do conhecimento. Depois disso temos estética, ética, política e filosofia da ciência. Estética é nessa obra, né? E há também, além da estética, que no caso dele é a parte da arte, da filosofia da arte, é também a relação da estética com a ética. E é isso que nós trabalhamos aqui. Né? Toda vez que você fala de política, você está falando de ética. Né? Então, mesmo que seja para falar mal dela, mas está falando. Nesse caso, nós falaremos então de ética na aula de hoje, na aula de Thierry Ledoux, que então é o filósofo do dia hoje. Deixa eu ficar menor aqui. Está aqui a arte diante do mal radical. Né? Para quem já leu o texto já sabe o que o texto fala, né? Só que não dá para ver na primeira, assim, no começo, na primeira página, para ver que ele está falando de estética e de ética. E a arte, né, estética então, e o mal, a ética, está no título, os dois corações aí unidos dessas áreas, desses ramos da filosofia. Só que o que ele faz é uma coisa muito, muito grave. Assim, o que ele está falando aí é muito sério. Tem um motivo para essa obra ter sido escolhida, ela ter sido selecionada, e realmente confesso a vocês que eu só olhando para ela não tinha como eu saber, mas confesso que eu considero essa a melhor de todas as cinco obras. Apesar da Nancy Fraser ser a mais procurada, a Tatiana Rock a mais polêmica, sem dúvida nenhuma, né? Por muitos, né, a vangloriada, por outros odiada, mas o Thierry Ledoux é o texto mais profundo, mais interessante, o que ele está falando é muito sério, sabe? Então nós precisamos entender isso. Então nós temos que falar de ética para saber bem o que, que é isso. Não é só sair falando por aí. Tem uma coisa séria por trás e não há área no mundo, não há pesquisa no mundo que saiba mais, que possa dizer mais sobre isso do que a filosofia. Né? O direito é fundamentado sobre a ética, mas ela não é totalmente ética. Existem coisas no direito que às vezes são utilizadas de uma forma errada. Né? A ética, o direito já é prática e a ética é diferente, é reflexão. Bom, dentro disso, nós temos o Thierry Ledoux como filósofo contemporâneo, que vai lá do século XIX até o XXI, desse período que se espalha a Revolução Industrial, que surge lá na, na Inglaterra, que é o país que já está na vanguarda há muito tempo do mundo aí, e isso lá no século XVIII, 1750, 1750 mais ou menos, e aí se espalha e pelo norte da Europa, pela Europa toda e tal, vai se espalhando pelos Estados Unidos e tal, o norte principalmente, até isso é a causa da Guerra Civil que estava acontecendo lá, essa industrialização aí, né, que ocorre até mais tarde, quando chega a outros países a abolição da escravatura. Na verdade, ela não foi por bondade, né, apesar de ser muito bom que isso tenha sido feito, mas foi por interesses mesmo, né? Mas não é o momento de tratarmos nisso agora. Apesar de ter tudo a ver, né? Falaremos em algum momento que tem a ver com isso o tempo todo, porque nós não estaremos aqui se não fossem as fábricas.
Se não fossem as fábricas, como teríamos celulares? Ou como teríamos computadores, ou internet, ou produtos que compramos nas lojas, ou pela internet, que move tudo isso? Até os fios são feitos nas fábricas, tudo. Nossa vida mudou, nossas roupas, nós vestimos coisas, usamos coisas feitas em fábricas o tempo todo, aparelhos que carregamos são feitos em fábricas o tempo todo, 24 horas. Então, no século XX surgem coisas muito grandes como a tecnologia extremamente avançada, como tivemos aqui, né, a bomba atômica e outras coisas, outros avanços tecnológicos. Isso é um grande tema da ética, se for analisar, porque a bomba nuclear é a maior arma de destruição em massa que já existiu. Né? Falam do desarmamento nuclear, mas nós temos 11 mil bombas ativas no mundo hoje. Nós vemos os russos ativando bombas mais poderosas que até eles mesmos temiam. A bomba mais poderosa do mundo é russa, e ela foi ativada agora. A gente está com todos os testes nucleares do que esse aqui não foi uma coisa pública. Né? Lógico que eles fizeram isso para demonstrar poder, né? Para mostrar quem que tem o revólver com o cano mais comprido. Era essa a questão da Guerra Fria. E essa é uma das bombas soltas do deserto da Labogorda. A primeira bomba que foi solta foi lá do deserto do Trinity, lá em 45. E nesse momento ela foi solta em segredo. Algumas semanas depois, de repente, do nada, você vê a bomba explodindo, Enola Gay, o avião. É, solta a bomba em Hiroshima 3 dias depois de Nagasaki. Né? Então ocorre isso. Né? Thierry Ledoux nasceu nesse período, ele nasceu em 44, né? A guerra estava no finzinho, ele viu essas bombas, ele viu o medo da guerra, ele viveu isso, né, durante toda a sua vida. Né? Ele viu coisas hediondas e ela nunca aconteceu por causa que essas grandes potências, os Estados Unidos, que tomam o poder da Inglaterra, pela Inglaterra ter sido prejudicada na Segunda Guerra Mundial pelos ataques alemães nazistas, a União Soviética, que ganha verdadeiramente ela, que ganha a guerra, acaba depois correndo atrás e até a primeira chegar no espaço, consegue desenvolver armas atômicas muito mais poderosas que as americanas, tem um número maior, né, segundo algumas pesquisas nos Estados Unidos, de armas, mas não tem como fazer frente às armas russas, ou antigamente as soviéticas, se chamavam. E o Thierry viveu tudo isso. Ele viu. E o que aconteceu então é que houveram muitas guerras periféricas. Essas guerras periféricas, como a Guerra da Coreia nos anos 50, né, foi o que dividiu a Coreia do Sul e do Norte. E a Guerra do Vietnã, né, nos anos 60 para 70, né, a gente vê também nos anos 80 a Guerra do Afeganistão, né, não essa agora, depois de 2001, né, mas a Guerra do Afeganistão da União Soviética com os americanos que aparece no filme Rambo 3, né, o filme é de 88, eles já tinham sido retirados de lá, as tropas americanas, mas há pouco tempo, mas fala sobre isso, né, e fazendo esse isolamento de toda a tentativa de expansão soviética pelo mundo e aí a influência muito grande do cinema e da mídia norte-americana, né, dos atrativos da isca que é o capitalismo, acabou fazendo com que os Estados Unidos prevalecessem no mundo e acabou fazendo com que ocorresse então uma abertura política, né, com Mikhail Gorbachev, que era o premier da Rússia, e aí houve a queda do muro da Alemanha, de Berlim, e aí já era, né? Isso aconteceu lá em 89, 90 e 91, foi um processo grande. Então, os Estados Unidos saiu na frente, né, nesse período e por causa disso. Né? E é justamente isso que a Nancy Fraser fala. Até que é o que acontece depois que isso aconteceu, né? Como é que quando verifica, né, o mundo pendendo a balança só para um lado. Mas o Thierry Ledoux também está falando disso, e isso pode ser relacionado. E o que acontece é que a obra é essa aqui, a RS, o nome do periódico aqui, Ledoux Thierry, A Arte Diante do Mal Radical, tradução da Juliana Moreira, né, de São Paulo, volume 7, número 13 de 2009, das páginas 64 e 87, que você consegue baixar no site da Federal. Se você escrever, por exemplo,
O FPR edital do 2024, deve ser o primeiro de cima, ou se não, o FPR edital obras específicas 2024, tá como 2024, antes eles colocavam o ano da prova, agora estão colocando esse ano, o ano que vai começar o ano de estudos, né? Que o festival é para 2024. E foi a primeira vez na história que as obras foram disponibilizadas ao edital e essa dada pela federal em janeiro, né? Então você consegue baixar ela lá, também já consegue pegar e já baixar junto a Nancy Fraser e a Tatiana Rock, se você quiser se adiantar, porque eu vou colocar elas também, como eu coloco aqui. Apesar dela estar lá e você poder pegar, eu coloco ela aqui na primeira linha. O que que eu fiz? Eu peguei, baixei ela, copiei, colei e só formatei, só editei do jeito que eu fiz com os recortes que eu precisei fazer com o Descartes e o Voltaire, para dar só aquilo que a federal pede, para que você não precise perder tempo lendo nenhuma página mais, a não ser que você queira, né? Porque é necessário, você tem um milhão de coisas que você precisa fazer. Então, o que eu fiz foi só pegar a advertência, colocar na frente. Eu só fiz essa mudança porque o texto começa como foto, então ela está na segunda página. E essa advertência só é um aviso que o Thierry faz. É, Ele fala assim: primeiro olhemos a imagem, agora analisemos. Então começa com uma foto. São quatro fotos. Quando você começa a ler, você se assusta com o que está acontecendo. Você percebe que você precisa saber o que é ética. E você precisa saber o que é estética para poder entender o que está acontecendo ali. Tem coisas que talvez você não saiba, mas que tem totalmente a ver com a Guerra Fria. Tem totalmente a ver com o que levou à Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e depois do Afeganistão. Principalmente a do Vietnã, né? Porque se passa de um fato que ocorreu no país vizinho que ainda hoje tem guerra lá, né? O Camboja, né? Que também chamam ali do lado de Myanmar, exatamente a mesma coisa que ocorre lá, ainda há guerra lá. Até hoje essa guerra não acabou, né? Você acha que os países grandes se importam? Eles nunca tiveram preocupados, né? Eles nunca tiveram nem aí com isso. E o texto vocês podem pegar ele aqui agora, ele está exatamente como está lá, na mesma ordem e tal, certinho, só segue o padrão. Não precisa pegar em todos os vídeos, porque são iguais, eu coloco em todos eles, menos nas questões, as questões eu não coloco. Então são só cinco, né? O Descartes, Voltaire, Thierry de Duve, Nancy Fraser e Tatiana Rock. Caso você queira se adiantar e pegar os outros dois, né? Ou até prefira o jeito que está lá no original, pega lá no site da Federal. Daí você consegue baixar de lá. No edital mesmo, sabe? Tem PDF, não tem problema, entra nesse mesmo. Aí tá azulzinho assim, você clica, ele vai pro texto original, como ele tá aqui no livro. Aí você baixa e pode já lendo ele. Mas é a mesma coisa, assim, fica à vontade. Assim, para você fazer como você quiser, pegar os dois, tanto faz. Então vamos lá, amigos, falar do tema de hoje, então, na arte diante do mal radical, do Thierry Duluth, que é o tema da ética, né? O que que é isso, ética, né? É a parte da filosofia que estuda os valores morais. Então, o que que é isso, valor moral? É bom, mal, certo, errado. É isso. São os valores morais, os princípios ideais do comportamento humano, como deveria ser a nossa conduta ah, perante a sociedade. Perante uma pessoa, já é sociedade de duas pessoas. Uma família é uma sociedade. Uma cidade inteira, o planeta inteiro é uma sociedade também. Uma cidade global. Assim como a natureza do bem e do mal. O que é bem e o que é mal. Né? E você pensando num bem universal e no mal universal, não é o que ocorre com o Thierry, mas você pode pensar, por exemplo, em certas partes quando ocorre com o Descartes. Quando ele está falando do bem universal do que é Deus, ou de um mal universal, pensando, por exemplo, que ele não fala no discurso do mérito, mas fala no outro texto que ele reescreve 4 anos depois, que é Meditações Metafísicas. Se fosse um Deus que fizesse tudo, mas que tivesse, não fosse Deus, tivesse o mesmo poder, mas que não fosse Deus, então não me amasse. Então não é Deus. Aí ele não sabe o nome, ele não dá para falar que é diabo,
Isso foi uma coisa que foi construída ao longo dos séculos, né, a figura do diabo, mas ele chama de gênio maligno, né, o nome que ele dá. É, e se o bem e o mal já existissem antes de tudo no universo? Se Deus e o diabo, o anjinho e o diabinho, fossem apenas representações de um bem universal cósmico, sempre presente, eterno e assim como o mal? E se tudo for um grande yin yang, de fato, duas forças dependentes uma da outra, relacionadas e ao mesmo tempo independentes, mas se relacionam e o mundo é feito dessa relação. Segundo Aristóteles, por exemplo, só existe o bem. O mal não é o mal. O mal é a nossa incompreensão. O mal é apenas o caminho necessário que precisa passar, não importa o que for, morte, dor, tudo, pior coisa, guerra, é o caminho necessário para se chegar ao bem. No final, sempre tudo vai acabar bem, porque é o início e o fim de tudo. Do bem viestes, para o bem voltarás. Né? A gente vê isso séculos depois, né, divulgado num livro que passou mais copiado do mundo, mais traduzido do mundo, na Bíblia, do pó viestes, para o pó voltarás, né, e tal. Mas não sabemos de uma relação direta entre eles, deles terem copiado isso um do outro. Né? Não podemos afirmar. Né? Até onde sabemos, não, não teve não. Foi coisa da cabeça dele, cada um mesmo. Então, essa é a Tênis, né? Ela é a deusa, ela é uma das primeiras deusas. Ela foi esposa de Zeus, né? Zeus é o deus da justiça também, por causa dela, por causa que ela, quando casou com Zeus, passou essa justiça para ele. Ela é a deusa da justiça. Ela carrega numa mão uma balança e na outra mão ela carrega uma espada. E ela percebeu que para julgar, é isso que ela faz, a Têmis, os olhos atrapalham. Então ela furou os olhos com a espada. E ela tem uma venda nos olhos. E os olhos nas estátuas não dá para ver, mas está escorrendo sangue pelos olhos vazados dela. E ela tem o poder na mão de te abençoar com a espada e também de te punir. Mas ela faz isso através da balança que representa a razão. Você já conversou com uma pessoa cega? Você já percebeu que existe, parece que um segundo ou dois a mais para essa pessoa falar algumas coisas? Porque ela está avaliando tudo pela audição e ela está ouvindo e ponderando. Talvez a audição permita com que você, só escutando sem a visão, você veja um mundo diferente. Talvez você não se iluda com o que as coisas parecem ser. E a Themis representa isso. Ela é o símbolo do direito. Vocês veem isso, por exemplo, como símbolo de escritórios de advocacia, dos advogados do direito, né? A Themis portando a espada, a balança, ela é uma deusa. Essa estátua específica é romana, né? Ela é linda, né? É maravilhosa, assim, é uma coisa esplêndida de se ver. E ela é o símbolo da justiça, mas ela é considerada como símbolo da ética, ela faz muito bem esse papel para ilustrar. Dentro dessa perspectiva, temos algumas coisas a tratar: ética e moral. São temas relacionados, totalmente relacionados, mas são diferentes. Ética é uma coisa, moral é outra. Não pode confundir. Veja só a preciosidade da aula aqui. Porque moral se fundamenta na obediência, nas normas, costumes e mandamentos culturais, hierárquicos, religiosos de certo local, de certo tempo, de hoje, aqui, dos indígenas de 1000 anos atrás, dos astecas no México, de sabe Deus quando que eles chegaram lá, quando eles vieram de Aztlán, quando Aztlán foi tragada pelo mar, dos gregos, dos egípcios, se é verdade mesmo, dos homens das cavernas, dos africanos do coração da África, daquela selva onde tem os gorilas, os leões, onde se passa o Rei Leão lá, ah, da extrema Ásia, os mongóis da Mongólia, né? Como é?
a moral deles é de acordo com isso, né? Você chega para alguém e pede com licença, né? Por favor, muito obrigado, né? Agora fala essas três coisas para um viking, para ver o que acontece. É capaz que ele ter risada na tua cara até te bata, pelo smart. Agora chega pra ele, empurra ele e fala, sai da frente, filho da puta, eu quero passar. Ele vai ficar com orgulho de você. Porque é assim que eles são diferentes. Era certo pra eles. Pra eles é frescura ficar falando coisas que nós consideramos hoje educadas. É, depende da cultura. A moral muda, a ética não. A moral é importante, nossa, muito, mas ela é um objeto de estudo da ética. Precisa saber essa diferença. Não pode confundir para nada. Na verdade, deveria ser ensinado isso desde pequenininho para as crianças. Bom, a ética, diferentemente da moral, que tem a ver com nossa conduta, com o nosso comportamento, com a nossa cultura, com o nosso tempo, com nossos costumes, ela busca fundamentar o modo de viver pela nossa mente, pelo pensamento, pela nossa compreensão. Ela tenta entender e no meio disso tudo tenta entender o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o certo relacionado ao bem, o errado relacionado ao mal, e tenta entender o que é essa moral também, que é parte do estudo da ética. A ética engloba tudo isso, a moral não. Ela está relacionada, mas você não tem ética. Alguém fala para você isso. Me desculpa, essa pessoa, ela não sabe o que está falando. Você não tem moral. Aí sim. Digamos que você esteve preso por 20 anos, porque você cometeu um assassinato. E lá dentro da cadeia você mudou muito a tua atitude e você, diferentemente de muitos presos, né, que acabam piorando, você acaba saindo de lá e você se torna uma pessoa muito boa, que ajuda, e até religioso, você nem acreditava em nada, vamos supor assim e tal. E de repente você está na sua casa, essa pessoa, ela é seu amigo e vai te visitar. E nessa hora vem um assaltante lá, um criminoso, e vai tentar matar sua mãe. E você, numa luta desesperada, furiosa, e dá pra entender muito bem porque você ficou assim, você toma a arma do bandido e vai atirar nele. E nessa hora, esse seu amigo aí, que um dia já matou, entra na frente e fala: Não, não faça isso, é errado. Aí você, furioso, fala: Sai da frente, você não tem moral pra falar isso, né? Porque você já matou. Né? Se você olhando daqui, eu acho que o amigo está tentando ajudar e tentando evitar que você faça uma besteira. Não precisa matar, mas por outro lado também dá para entender por que você ficou tão furioso. Olha o que estava acontecendo. Olha quem estava em risco e o que você fez. Isso é moral. Agora entender por que isso é certo ou errado e por que levar em consideração a fúria, a defesa, e levar em consideração a perspectiva dele e você dizer isso para ele, tudo isso é uma análise ética que envolve a moral, o certo e o errado, o bem e o mal. É isso. Precisa saber. Não pode não saber. Muito importante. Então, na filosofia, a ética não se resume à moral, mas busca a fundamentação teórica para encontrar, teórica explicar, entender, para encontrar o melhor modo de viver e buscar o melhor estilo de vida. É isso que ela quer. A ética também se ocupa do estudo das normas morais, das regras morais. Por que pedir, por favor? Fala, por favor. Tipo, se você quer alguma coisa. Não chega mandando em mim. Pede desculpas, por exemplo. Isso é uma exigência. Por quê? Nas sociedades humanas, buscando explicar, justificar os costumes em determinado grupamento humano, como acabei de dar o exemplo, bem como fornecer subsídios para a solução dos dilemas.
mais comuns. Tipo, eu sair, passear ou fica sozinho estudando? Ah, encontrar tal pessoa para uma coisa ou outra para outra coisa? Ah, guardar o dinheiro ou comprar isso que você tanto deseja? Então, são dilemas. Justamente essa questão também é uma questão de nosso comportamento ético. Portanto, a ética também estuda a conduta humana, né? Como nós conduzimos a nossa vida. A moral é a qualidade dessa conduta. E justamente quando se julga do ponto de vista do bem e do mal. Então, você está me julgando? Não, não. Claro que tá. Todo o tempo, você sempre teve. Você julga, você olha um quadro e fala, eu não gostei. Achei lindo, eu gostei do desenho, gostei mais desse. Tá julgando, isso é julgar. Isso é julgar. Eu gostei de você, isso é julgar. Eu não gostei muito não, você fala um palavrão. Isso é julgar. Acabou de julgar. A gente julga até no ventre materno, até que a gente não tá pra lá, a gente julga. O tempo todo. A gente nasceu pra julgar. É uma das funções cognitivas mais básicas da nossa existência. Tá na moda falar que não pode julgar. Né? Quando eu era criança, ninguém falava isso. Agora fala. Né? Quando parar essa modinha, você vai falar de julgar e depois, tá, o que tem de julgar? Todo mundo julga. Aí de repente vão falar, porque você tá ficando velho. É por causa disso, né? Porque mudou. Ah, aproveita então. A ética não deve ser confundida com a lei. Embora, com frequência, a lei tenha como base princípios éticos. Mas às vezes ela erra. Então, não pode confundir, só porque é certo não quer dizer que a lei esteja certa. É por isso que elas mudam com o tempo no mesmo país ou na história da humanidade, pelo menos na história conhecida. Nós não podemos, talvez para o vestibular, por exemplo, tudo bem, para o ensino médio, tudo bem, mas nós não podemos resumir toda a nossa história somente ao que aprendemos na escola. Pode ter muito mais. Pode ser que esteja tudo errado, pode ser que isso seja tipo 2% do que realmente aconteceu. A gente não sabe, pode ser que seja uma interpretação. Como é que você sabe que era desse jeito? Como é que você sabe que as pirâmides eram túmulo? Você nunca foi encontrado uma múmia dentro de uma pirâmide? Nunca. Se a intenção é esconder a múmia, então por que botar um troço tão grande? Por que que todas as que foram encontradas foram encontradas escondidas de verdade? Tipo no fundo do chão da terra ou em montanhas? Como o Vale dos Reis encontraram a Tutancâmon, o maior tesouro já encontrado até hoje. Por quê? A ética também se ocupa do estudo das normas morais das sociedades humanas. Do Egito? Sim, sim, tudo tem a ver com isso. Ah, buscando explicar e justificar os costumes de um determinado grupamento humano, bem como fornecer subsídios para a solução dos dilemas mais comuns que eles têm. Do que eles querem fazer da vida. E a ética, ela tem toda uma estrutura, ela tem toda uma ramificação. São vários assuntos, dá para ficar uma vida falando disso. Se você tem vontade, você não tem, você não vai fazer. Mas digamos que você tenha, você pode passar toda a sua vida falando disso. A ética ela é muito grande, ela engloba respeito. Por exemplo, eu não gosto de pessoas que não são da religião cristã, por exemplo. Você é intolerante, como diz o Voltaire, não pode ser tolerante. Mas você respeita as pessoas, de verdade. Você respeita mesmo? Sim, tá bom. Então, tudo bem você não gostar, desde que você não trata elas diferente. Respeito. Valores. O que é certo e o que é errado para você? Tá, e você fala de honra. Mas o que é honra? Da onde é que você tirou esse conceito de honra? Daqueles desenhos animados, Naruto lá? Você mostra lá? Porque, na boa, eu não sei como é que consegue entender daquele jeito. Porque é muito diferente do conceito ocidental. Tá, tudo bem, somos ocidentais, é por isso que nós entendemos, é o que diriam os indianos, é o que diriam os chineses, os japoneses, talvez. Mas quem é que tratou disso de uma forma que eu possa realmente entender?
Sinceramente, eu conheço alguns textos que seriam bem pequenos, né? O Código do Bushido, dos samurais, ou aquilo que está guardado nas artes marciais dos templos Shaolin, do Liu Kang, do Kung Lao, do Mortal Kombat, do Imperador Amarelo, da China. É muita coisa. Né? As virtudes. O que é certo, o que é errado, o que é bom fazer. É ser honesto, ser justo, ser esforçado, trabalhador, ser do bem, que daí vai mudar de cultura para cultura. Ah, seriam virtudes. Princípios morais. O certo e o errado. Só que vai mudar. Então, parece que ela apenas é um objeto muito importante, mas é um objeto de estudo da grande ética. Os direitos que você tem, isso é meu direito. É meu direito de ficar sozinho. É meu direito de também poder ver a flor, por exemplo. Então, o direito de ser respeitado. Ah, as regras de conduta, as regras do meu comportamento. Tudo isso é o que a ética engloba. Veja que a moral está relacionada, algumas delas, principalmente, aos valores. Mas não é tudo. Então não confunda. Você já viu numa discussão, quando alguém fala, eu já vi isso, eu acho muitas vezes, mas eu me lembro muito bem disso acontecendo em discussões dentro do Congresso, um deputado chega a gritar com o outro, você não tem ética, e tal. Imagine se... Sinceramente, eu não entendi o que ele falou. Se eu pensar ao pé da letra, porque ele falou assim: você não tem investigação filosófica a respeito do certo e do errado, do bem e do mal, que pode serem metafísicos no sentido de abranger o todo, e também da moral, que muda de acordo com o tempo e o local, de cultura para cultura, para estar falando isso. Meu Deus, eu nem entendi. Se eu escutar, meu Deus, não é mais fácil ir direto, você não tem moral para falar isso. Como a história do bandido lá, da mãe lá, que você ia matar e foi impedido pelo bandido e você falou que ele não tinha moral. Não era melhor? Pois é, será que uma pessoa dessas ela poderia realmente governar? Né, Platão dizia que os governantes deviam ser filósofos. São pessoas que tentam entender bem as coisas. Filosofia é isso, é uma mente tentando entender o mundo que rodeia. A pluralidade ética. Existe uma forma diferente das pessoas verem o mundo. O problema é quando você tenta socar a sua forma que você viu a ética na goela do outro, ou tenta fazer com que o outro tenha que falar de uma forma nos seus moldes. Os dois estão errados iguais, o erro é o mesmo. A questão é que se você tem uma boa mente e você conseguiu entender muito bem alguma coisa e tem bastante moral na sua cultura, mas você não abrange tudo. Talvez seja do seu vizinho, talvez seja alguém dentro da sua casa. Isso é uma das coisas que mais dá problema na sociedade. Não respeitar a diferente forma da perspectiva, do ponto de vista dos outros. A pluralidade ética, ela é desenvolvida quando o indivíduo entra em contato com diversas culturas. Só porque você entrou em contato com certas culturas não significa que todo mundo vai ser igual a você. Na verdade, com o passar do tempo, a tendência é cada vez que você se diferencie mais. Porque alguma coisa, mesmo em pessoas todas da mesma família, todos irmãos gêmeos, alguma coisa diferente vai acontecer. Já vai mudar? E através delas aprende a ter valores éticos e valores morais de formas distintas, de formas diferentes. Dessa forma, dessa maneira,
consegue entender o seu próprio contexto histórico, assim como o contexto histórico de todos os que estão ao seu redor. É por isso que no julgamento tem uma defesa, um acusador, alguém pedindo justiça, alguém falando que não cometeu injustiça e alguém supostamente uma têmis, representada pelo juiz, pela juíza, imparcial, para julgar pela balança que representa os dois, para que seja feita a justiça. A justiça que até hoje não se sabe exatamente a definição dela, que o Platão foi quem mais explorou isso na República, que muitas vezes é resumido com aquilo que lhe cabe, como uma bota que ajusta no seu pé. Não é frouxa, mas também não está apertada, como a corda de um violão. A corda de um violão que é frouxa, então ela não toca, porque está frouxa. Mas se você apertar demais, ela arrebenta. E é um ponto de equilíbrio. Digamos que você se force demais. Não é bom. Digamos que você se force demais, depois folgue demais. Não é bom. Sabe o que é bom? Equilíbrio. Equilíbrio. Sempre. Tipo, não adianta você estudar 10 dias e tirar 3 de folga. Não faz isso. Então estuda um pouco por dia. É melhor. É bem melhor fazer isso. Tipo, tire um de folga. Mas não faça isso. Não adianta. Eu nunca vi. Deve ter, mas eu nunca vi ninguém conseguir sucesso no desequilíbrio. Não é assim que faz. Você precisa todo dia ter um momento de relaxamento. Todo dia você ter um momento para fazer o que você gosta, o que você quer. Se você, você pode perceber que quem faz isso, todo mundo que faz isso desequilibradamente, sempre é infeliz e acaba prejudicando as outras pessoas de alguma forma. Às vezes até acha que está fazendo certo, mas acaba fazendo mal. Às vezes acaba prejudicando muita gente, um grupo inteiro, por causa de uma coisa que até às vezes foi essa própria pessoa que fez. Bom, a pluralidade ética serve como base para entender que o mundo possui diversas faces, e que a nossa verdade pode ser diferente do que é chamado de outras verdades. Isso só se aplica na Constituição da Ética, mas não se aplica numa Constituição global, universal, cósmica, porque na visão cósmica não tem como ter uma verdade e outra verdade. Tipo, você pode chegar e dizer, por exemplo, em direito, existem três verdades, a versão de um, a versão do outro, e o que de fato aconteceu. A verdade seria uma só, ou talvez nem tenha verdade, como diz Nietzsche. E se a verdade for que não há verdade nenhuma para encontrar? Falar isso é reduzir demais. Sabe pessoas que falam bem? Isso se chama oratória. Usar a oratória para levar para onde você quer e fazer a pessoa ir para cá ou para cá, isso é exatamente o que os filósofos lutaram toda a vida, principalmente Sócrates. É por isso que ele morreu. Isso se chama sofística. O sofista é aquela pessoa que ela quer que você responda o que ela diz, ou isso ou aquilo. Se for uma terceira, você está fora. Ela não quer que você pense que é para isso que serve a filosofia. Ela quer que você entre nos moldes dela. Então ela usa as palavras, encaixa de uma forma retórica que ela te conduz, mas na verdade ela está te manipulando. Isso é manipulação. Às vezes, quanto mais complexa fica a coisa, fica difícil de entender e é mais fácil de confundir. Às vezes acaba sendo que rola um afastamento, ou acaba não se falando mais sobre isso, mas muitas vezes, tem gente que adora isso, outras pessoas acham um defeito muito sério desse tipo de coisa. Então, realmente acontece isso. A questão não é a verdade na ética.
A questão é uma distinção de palavras, é conceitos. Conceito é o que significa a palavra abóbora e abobrinha. Você falou que eu falo muito abobrinha. O que significa? Você fala muita coisa que não tem nada a ver. Ah, entendi. É um conceito. Amor é um conceito. Tá, mas eu vejo o amor um pouco diferente. É um conceito. Você não pode jogar isso no campo da verdade. Está totalmente errado. Então você está totalmente fora de tudo que você deveria ter aprendido em filosofia. Se assim foi ensinado a você, eu sinto muito dizer, mas está errado. Você não vai conseguir passar no vestibular assim, dessa maneira. E isso pode ser utilizado em todas as disciplinas, porque isso é interpretação de texto. E a conceitualização, entender o que de fato as coisas são. E todas as ciências são filhotes da filosofia. Se a filosofia morresse, as ciências morriam junto. Lembre-se de Descartes. E quando acontece isso aí? Quando você está nessa situação entre o certo e o errado. Já teve uma situação em que fazer coisa errada, não vou fazer coisa errada, mas é o que você queria fazer? E o certo, é o certo, mas eu não quero fazer. E aí você está nessa situação e agora o que eu faço? De repente você pensa, tá, eu não vou fazer o que é errado. Não vou fazer o que é errado, mas é o que eu quero fazer. Mas se é o que eu quero fazer, eu não vou fazer porque é errado. Mas não é errado eu deixar de viver? E viver não seria fazer o que eu quero? Veja, eu não estou dizendo a verdade. Eu estou mostrando uma via de visão, um raciocínio. O que acontece numa discussão com outras pessoas, especialmente quando elas começam a ser intolerantes? Elas acabam como se fosse vedando os olhos. E elas só vão te ouvir quando você falar tal coisa. Tudo que você disser que não abranja isso, quando ela menos ouve, mas provavelmente ela vai acabar errando em algum momento. Talvez ela seja excelente em alguma coisa, mas acabar errando em alguma coisa na vida, principalmente na vida. E alguma hora vai cometer erros que ela não vai ter com aluno. Principalmente se lida com pessoas mais jovens. Pessoas que estão muito mais próximas daquilo que elas são puras quando elas são crianças. O adolescente tem muito disso ainda, ele não quer perder. Ele quer crescer, mas ele não quer perder o que ele é. Porque sempre o adolescente fala que o pai e a mãe estão errados. Não é porque de fato está. É porque ele não conseguiu ver da mesma forma, ou ele vê da outra forma da qual ele não quer mudar. Então é muito importante. O dilema seria o errado, certo? Moral, de acordo com a cultura desse pessoa, desse homem, né? De outra pessoa? Será que se colocasse outra pessoa aqui no caminho seria o mesmo certo e o mesmo? Ou é um absoluto? Isso é um problema muito sério. Ou você dá um prazo de tempo. Tá, você tem que resolver isso em 5 minutos. Não funciona. Não é assim. Não é assim que a banda toca. E isso não dura para sempre. Principalmente contando que somos passageiros. Ética e violência. A ética é também conhecida como a filosofia moral. Apesar de que isso é uma redução do conceito de ética. Assim como a estética conhecida como filosofia da arte, mas é uma redução, porque a estética abrange mais do que só a arte. É o estudo dos humanos quanto ao fato de serem certos ou errados, justos ou injustos. Praticando uma justiça, que bonito. Praticando uma injustiça, que horrendo. Que horrível. Isso. Já a violência se caracteriza por todo ato que vai de encontro à liberdade e à vontade de alguém. Então, se você tenta fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça, e meio que tentar meio que manipular ela para ela chegar naquilo lá,
ou a ter que responder essa ou essa coisa, seria um ato de violência. Você não precisa levantar a mão para fazer violência. Qual seria a melhor coisa? Fica quieto. Fica quieto e fala quando você tiver realmente certeza. Mas não é geralmente o que acontece. Geralmente as pessoas acabam entrando num turbilhão de que ela fica cega. Ela não consegue ver mais. Ou simplesmente ela escolhe não ver. Tipo, ela perde a paciência. Ela perde a paz, paciência. E ela não tem mais passividade. Ela não tem mais paz para olhar as coisas com olhos neutros. Ela já está olhando com o olho preconceituoso. É preconceituoso, porque parte de um princípio muito sólido e não aberto, que não respeita a pluralidade. Então é preconceituoso. Não, é isso. Não, é aquilo. Não, não é isso. Isso é preconceito. Preconceito é quando você nunca abre. Mas eu sou honesto sempre e nunca vou ser desonesto. Isso é um preconceito? Olha, pode até ser. Mas a questão não é se é um preconceito ou não. A questão é pensar sobre isso. E se for o preconceito, como conviver com o fato de que uma coisa tão boa como a honestidade pode ser um preconceito? E o perdão? E o perdão diante de uma mentira ou de uma morte? De um assassinato? Como que fica? Não é tão fácil de lidar. E a punição? Condenar alguém à prisão ou à morte? Privá-lo da liberdade ou da vida? Tirar os bens da pessoa? Foi porque é do mal que fizeram, coitada da pessoa que fez isso. Ela não fez nada errado para merecer isso. Será? Bom, ah, podendo ser de ordem física ou psíquica. Muitas vezes não acontece isso de forma física. Às vezes sim. E, nossa, muito do Brasil isso é demais. E a gente está ouvindo isso estudando a obra de uma pessoa que é um cidadão do mundo, né? Poderia estar aqui, mas é uma pessoa da Bélgica, um belga, o Thierry Deleuze. Isso tem totalmente a ver com o trabalho dele. Ele está preocupado com isso. É sério o que ele está falando nesse texto. É por isso que, possivelmente, no fim das contas, dos 5 textos, esse seja o mais legal. A arte diante do mal radical. Talvez a primeira leitura você fique interessado demais. O mais procurado é a Nancy Fraser. Não tem jeito, assim, a mais polêmica é a Tatiana Roque por causa do negacionismo no poder. Ela está sim falando do Bolsonaro, ela está sim falando do negacionismo, do movimento anti-ciência, do movimento anti-vacina. Ela está falando disso. Nós trataremos desse assunto como ela está falando com as palavras da própria, justamente para não ter uma dupla interpretação. Mas não tem jeito. É exatamente assim que funcionam as coisas. E aqui? Ó, você não está certo, nem certo nem errado. Você está entre o bem e o mal. Você está nem para cima nem para baixo, está bem no meio do caminho. É uma situação bem complexa, porque, veja, onde você está parece ser uma situação, tipo, muito fina, muito estreita, muito fácil de cair, muito frágil. Mas, por outro lado, também não é o ponto de equilíbrio. Mas por que que o lugar melhor, que seria o ponto de equilíbrio, não é o lugar mais seguro? Porque parece ser o lugar mais fácil de cair. Tipo, como fala, pô, tá em cima do muro. Não tá nem pra lá nem pra cá. Então eu tenho que ir pra lá pra cá. Eu não posso achar uma terceira solução. Eu não poderia, por exemplo, sei lá, ir me agarrando embaixo dessa corda aí. Ou eu poderia achar outro caminho que eu não tenho, que entrar nessa daí, que é as regras que você e sua cultura me impõem.
Mas essa situação é uma situação, simboliza muito a questão da ética, de como ela não é fácil de resolver. É por isso que há 2.600 anos estamos falando disso, até hoje isso não foi resolvido. Razão, desejo, razão, você está certo? Desejo, aquilo que você quer, sem querer. Água, alguém e vontade, aquilo que você quer. Porque você está morrendo de vontade de. Bom, aí você. Desejo é a necessidade instintiva do corpo. A sede, o sono. Tem outras, mas não. São desejos. Os desejos. E a vontade é uma decisão deliberada. A vontade você escolheu. Você quis assim. Às vezes é difícil lutar com os seus desejos. Esse é o problema dos vícios. As pessoas acabam impondo esse desejo ao seu corpo, e são desejos naturais, o sono, a água, a alimentação, e ela acaba colocando dentro dela mais uma necessidade, como fumar, ou bebida, ou drogas ilícitas. Eu não vejo tanto qual a diferença entre cachaça, cigarro, maconha, cocaína. Para mim é tudo a mesma merda, tudo vai levar você para um buraco. O problema é por que uma pessoa bebe? É porque é bom beber? Nem todo mundo concorda. Então por que é proibido pelo Islã? Segundo um psiquiatra, uma vez ele me falou que as pessoas bebem porque elas estão com sintomas de depressão e de ansiedade, e aquilo afasta isso. Aí ela bebe, sossega, e amanhã não bebe de novo, porque ainda está no sangue dela. E quando começa a sair do sangue dela, ela quer beber outra vez. Muitas pessoas que bebem e fumam, elas são depressivas ou são ansiosas, que é o mesmo problema, só que ao contrário. A ansiedade é quando a pessoa vive o futuro demais, ela deveria estar no presente. E a depressão é quando a pessoa vive o passado, e é muito pior, porque ela não pode mudar o passado. E o futuro ela não tem como prever, mas ela consegue, ainda depende dela. A ansiedade, a pessoa sempre sabe por que está ansiosa. E a depressão, a pessoa já não sabe mais por que está com depressão. É muito mais difícil tratar um depressivo. E existem intensidades. Tipo, vai ter uma pessoa ansiosa que seria mais fácil tratar, mas ela é tão ansiosa em relação ao depressivo que é menos depressivo em relação ao equilíbrio. O problema é o equilíbrio. Entre esses dois, pode ser contrário, então, depressão de cima ou de baixo, tanto faz. Mas é a questão do equilíbrio. Mas tem a ver com isso. E, em certo grau, todos nós temos isso. Nem que seja um pouquinho assim. Todos nós ficamos depressivos ou ansiosos. Porque é natural isso na vida. O mar não é. Ele, no fim das contas, ele é reto. Mas ele sempre está em movimento, como a vida. É assim que funciona a natureza. E é assim que funciona a gente também. E às vezes as nossas relações. Essa decisão deliberada, que é a vontade, é representada pela ação vigorosa. Só faz com gosto. Ela quer pescar, ela vai lá e mata o peixe com gosto. Peixicida. Um homicida, peixicida, um homicídio de peixe. Eu nunca fiz isso na minha vida. O outro vai lá com gosto chuta bola. O chutabolismo. O chutaria de bola. Tem o outro que vai, senta lá e fica pensando. Assim, que nem o homem aqui em cima. Que nem eu lá na fotinha. Né? Sabe por que é a foto? Porque eu fui fazendo isso quase sempre. Meu Deus, que saco. Cara, pra mim, não. Eu acho a coisa mais massa do mundo. Sério? Uhum. É muito raro encontrar alguém que queira dividir isso. Tipo, aparece, cara, cada, sei lá, 7 anos. Alguém assim. Quem não? Sei. Aparece. Então, se você procura alguém assim pra qualquer coisa, quando aparecer, cuide, porque pode aparecer umas 10 uma vez só. Mas pode passar uns 20 anos sem aparecer. Sim. Então, e geralmente quem não é assim vai dizer que essa pessoa é chata. E quem é assim vai adorar a pessoa que faz isso.
Porque ela vai ver muito valor nisso. Ela fala, nossa, você é um gênio. Você é uma gênia. Eu amei. Ah, uma representativa pela ação, com vontade da pessoa de chegar lá. Nossa, tem vontade de pensar. Chega a ser estranho porque é pouco, né? Meio, não é muito certo a cabeça. É determinante da mente sobre o corpo. Não é o corpo que manda, o corpo é o desejo, a vontade é da mente. É isso que ele quer dizer. Ética nos diz que não é porque uma coisa é boa que a desejamos, mas porque desejamos, ela parece ser boa. Mesmo quando ela é má. Mesmo quando ela é ilícita, um crime, uma coisa que seja proibido pela cultura, ou pelas regras de uma casa, de um lar, de uma família, de uma sociedade, de uma rua, de uma forma de governo, de uma doutrina, tudo isso é muito importante. E isso como é que fica? Pois é. Você já passou por isso na vida? Porque eu já passei, peraí, deixa eu vir aqui. Agora deu certo, assim, é que eu me sinto bem, assim, sabe? Entre a cruz e a espada, né? Entre a serpente e a estrela, é isso que eu falei agora. Entre Deus e o diabo, entre o anjo e o demônio, né? E agora? Seria uma redução do demônio, colocar o demônio com o anjo, né? Não seria ser Deus e o demônio, né? Ou é um demoninho só e existe um monte de seguidor, né? Tá bom que seja, eu já tô pirando aqui, porque é isso que eu faço, porque eu sou um filósofo, eu sou um pensador, e eu não paro de pirar. O tempo todo é isso que o filósofo faz, pira. É um saco para muita gente, outros amam isso. Bom, a gente vê, a filosofia não é uma coisa teórica. A filosofia é um estilo de vida. É uma forma de algumas pessoas viverem. Quando você é filósofo, toda criança é filósofa. Quando você é filósofo, você já é antes de estudar. Você só apenas entende algumas coisas que já foram pensadas e regras. Você não vai se tornar filósofo porque você estudou filosofia. Você vai ser filósofo quando você pega aquilo que estava o tempo todo na sua cabeça desde a infância e que você parou de perguntar. A minha filhinha, o nome dela é justamente isso, né? Sofia, porque por causa dessa ideia da filosofia, sabedoria, apesar de não ser tão fácil definir o que é sabedoria, mas é justamente essa ideia de pensar muitas vezes. Eu sempre tento mostrar para ela o caminho de por que ela quis escolher aquilo ou outra coisa. Eu deixo ela escolher. E quando não, não é não e pronto. Mas explicar para ela qual a razão é o mínimo que eu posso fazer. Talvez eu esteja errado, mas é assim que eu vejo o amor. Bom, é, você já teve numa situação em que você estava tentado a fazer uma coisa que você pensa, né, tal, sabe o que esse símbolo significa? Esse símbolo significa uma coisa bem complicada. Porque literalmente é uma invocação ao diabo. Não é uma coisa do rock. É um símbolo de é um símbolo de magia. É um símbolo de magia negra, magia muito poderosa, né? E é usado deliberadamente. Não é o símbolo do rock, coisa nenhuma. Sabe, é uma coisa séria, uma coisa grave. Assim, ela pode. A pessoa, não, mas eu não sabia. Tá, e se de repente o tempo todo fazer isso? Eu não faço isso. Combinaria comigo, muita gente diz, porque os outros fazem, eu não faço. Eu não sou assim porque eu quero entrar no grupo. Eu nem tenho grupo nenhum, né? Eu nem
fico com ninguém, nem saio pra roda nenhuma, nem tenho galera, nem nada. Mas você já ficou numa situação onde algo seria ruim, tipo, aprontar, mas você fica louco pra fazer aquela coceira e você tem que fazer, você pensa, não, não faz isso. Faça o que é certo, diga a verdade. Se encontrou, não é seu, devolva. Fale a verdade, nem que você pague por isso. Não é melhor? Pois é. É uma situação filosófica. Nós passamos por isso quase que diariamente. Talvez em algum momento, numa explosão, você siga esse lado. E no outro momento, você siga esse. Qual estaria mais relacionado à vontade e ao desejo? Esse é o desejo? Porque é inocente? É natural? Beber água? Sair com alguém e fazer coisas? E esse aqui? Por que que dá errado dentro de um casamento? Porque tem um pacto de aliança, de uma argola de metal no dedo, que diz que você tem que seguir tal conduta. Ah, a argola de metal tá na cabeça do anjo, olha. Então você tem que seguir isso por causa daquilo. E como é que fica? Pois é. Quantas vezes já pessoas na vida? Olha, eu passo por isso todo dia. Várias vezes por dia. Parece muito engraçado, mas tem hora que é bem difícil. E tem tudo a ver com o que te muito mesmo. Liberdade. Autonomia do sujeito e necessidade das regras, de normas. Autonomia de você, da pessoa, no sujeito no sentido de eu, você. Sempre o sujeito só existe um único no universo. Só o eu. Agora diga eu, você. Pensa assim na cabeça. Então é isso aí. E tá, e eu, você falando, eu aqui no caso. Você falando, eu sou objeto. Por quê? Porque eu tô fora. Mas nós devemos agir segundo o que foi imposto pela nossa cultura, que todo mundo tem um sujeito semelhante e igual. Nós devemos agir até onde a nossa ação não entre na liberdade do outro. Quem foi que disse isso? Foi o Voltaire, foi o Locke e o Rousseau. E, acima de tudo, o Immanuel Kant, que veio depois e é um dos gigantes. Entre todos eles, ele é não é que é mais que ninguém, mas ele realmente é um grande filósofo. Como, por exemplo, as pessoas comumente pensam do Einstein na física. Eu nem acho o Einstein melhor de todos. Eu acho que tem outros extraordinários. Ele tem, sim. Mas não sei se ele é tão grande assim. Mas é como a arte. A questão também não é o que eu acho. Eu posso estar errado. Segundo Immanuel Kant, esse grande filósofo que eu falei, liberdade está relacionada com autonomia. Quando você depende de você mesmo, quando você não depende dos outros. Então, se você é livre, você consegue ser livre em qualquer circunstância? Consegue ser livre sem ar? Consegue ser livre sem água? Consegue ser livre sem gravidade? Nossa, daí que você viu que eu sou ar. Então vamos tirar a pessoa e soltá-la no espaço. Quanto tempo ela vai ser livre lá? Talvez ela seja. Por um segundo? Talvez seja tão ruim que não vale a pena. Talvez seja maravilhoso. Mas é uma autonomia que ele está dizendo justamente de não precisar dos outros. Quando a pessoa conquista as suas próprias coisas, ela deixa de precisar da ajuda dos outros. Em algum momento parece que todo mundo, em algum momento, um período gigante, ou mais de uma vez, ou uma só, parece precisar da ajuda de alguém. É o direito do indivíduo de dar suas próprias regras que devem ser seguidas
racionalmente, porque se ela for seguir isso pelo desejo, só emocionalmente, só pelo corpo, ela vai acabar fazendo alguma coisa que vai ser considerada uma coisa que a lei serviria para proteger, como diz o Locke, as pessoas, e não para fazer com que um prevaleça sobre o outro. É muito complicado isso que acontece. Não está resolvido. Nada está resolvido. O Thierry vai tocar nisso o tempo todo. A Nancy Fraser e a Tatiana Rock e o contemporâneo, mesmo sendo lá um iluminista moderno, Voltaire. Então, muito importante mesmo é essa ideia aí. Essa liberdade só ocorre realmente através do conhecimento das leis morais, e não apenas pela própria vontade da pessoa. Ela tem que juntar as leis daquela sociedade, as regras daquela sociedade, com a vontade da pessoa. A vontade mental, não só o desejo físico, ela tem que entrar em equilíbrio. Se forçar demais, a corda vai arrebentar ou fica frouxa. Equilíbrio é o caminho do sucesso. Pense no gigante. O gigante tem a perna direita e a esquerda, a direita e a esquerda. E assim ele vai longe. Quanto maior o gigante, mais o passo dele é grande. Mas se ele andar errado, uma perna parada e outra se mexe, ou se não ele for para lados contrários, ele vai se empacotar. E a pessoa pequenininha, do tamanho de um gato, andando de pé, ali com dois pezinhos, ela vai muito mais longe que o gigante, porque está em harmonia, ela está em equilíbrio. Eu já vi algumas coisas inesperadas, mas eu nunca vi alguém desequilibrado que força demais a corda do violão ou deixa frouxa a corda do violão conseguir muito longe na vida. Uma hora cai, uma hora é história. Esse é o Kant. Ele não tem, sempre parece, ele é um filósofo que sempre parece, ele é um dos mais importantes da história, ele é um dos maiores filósofos que existiu, ele é o último dos iluministas. É, o Kant ele é muito importante. Porém, o Kant ele não é desse ano, mas ele é excelente para a definição do conceito de liberdade, que ainda não está completamente definido. Segundo Kant, a pessoa é livre quando não depende mais de qualquer outro para resolver os seus problemas, dilemas, embates. Mas em alguma hora, eu conheço gente que nunca precisa, parece que alguém vai precisar ou não. Não, será que é uma coisa boa essa dependência? Ou será uma coisa horrível? Ou será que fazer o que para ciência é a vida? O problema é quando você obriga outra pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer, ou coage. Aí você está indo contra a liberdade. Isso é complicado. O Kant, ele já, né, se foi há muito tempo, ele é o cara que supera o Locke e o Rousseau. É, Rousseau, desculpe, né, o Rousseau, pelo contrário, o Rousseau é extraordinário. Né? O Descartes e o Locke com o empirismo e o racionalismo, né, nascido em 1724 e morto em 1804, e teve uma vida longa, o Manuel Kant. E aqui está o Thierry Ledoux, né, que é o nosso autor da obra, do qual falaremos então de todos os temas extremamente polêmicos e ácidos que ele trata no texto a partir da próxima aula, que são todas elas dependentes dessas duas aulas originais. Nenhuma delas, aulas que virão, nenhuma delas vai funcionar, nem a leitura do texto, se você não tiver compreensão da ética e da estética. Então é isso, amigos. Nunca se esqueçam. Filosofia é dúvida. Se não houver dúvida, não há filosofia. Você não pode apertar uma pessoa e tentar dizer ela é isso ou aquilo, porque daí já era, né? Você já está manipulando as coisas aos seus moldes, né? Provavelmente usando algum poder que você tenha de força física ou de força social
ou de força moral, ou de recursos, ou coisas assim. Mas isso é o coração ético da filosofia. É a dúvida. Será? A ética é isso. A moral não. É certo impor. Tem cultura que espanca os filhos, que é pela dor, pela punição. Os vikings tinham a cultura de colocar a mão em cima do fogo, até mostrar a carne, você chega no osso, e eles ficavam. E só iam pro Valhalla se eles não gritassem, mesmo se eles fossem punidos de morte. Se houvesse um gemido, eles não entrariam no Valhalla. Que era o paraíso deles, onde eles ficariam lutando pro resto da vida porque a viking queria brigar. Beber, encher a cara de hidromel, que é a bebida deles lá, nunca tomei esse troço. E não bebo, não fumo, não faço nada dessas coisas aí e tal. É que eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu tô concorrendo, vou concorrer com Nossa Senhora para ser padroeiro de Curitiba. E tal. Bom, nunca se esqueça, filosofia do. Brincadeira, gente, brincadeira. Só que não, né? Confundir com a cabeça da gente. Bom, então, eu espero mesmo tê-los ajudado, que eu possa ter contribuído com essas duas pés do gigante. A ética e a estética tão necessários para a compreensão do texto, a arte, diante do mal radical de Thierry Ledoux. Então é isso, amigos. Até a próxima aula, que será daí sempre mais ácida. Então, muito importante, né, que são as coisas que vocês podem ver no texto. Aí, possivelmente é o texto que vocês mais vão gostar. Espero que aproveitem, que possa estar ajudando vocês. Então, tchau para todos e não se esqueçam, aqui está o texto para vocês pegarem. Quem quiser se inscrever no canal, curtir, né, fazer seus comentários, polêmicas, fiquem à vontade. Ah, ah, pode pedir ajuda, fazer perguntas, o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar vocês. E vai estar aqui para baixar o texto aqui, todas essas aulas até as questões começarem. Daí, depois dela, vamos para a Nancy Fraser, a mais procurada do ano. Bom, então é isso, gente. Até mais, até a próxima aula. Fiquem bem. Espero ter os ajudado todos vocês. Então, até mais para todos. Tchau, amigos.